Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje de História, nós vamos tratar o tema a Reforma Protestante, também conhecida como as Reformas Religiosas. Sabemos que, já foi dito a vocês, que este ano nós vamos estudar a Idade Moderna, né? E o assunto passado da aula anterior foram tratados questões que ocorreram durante o período da modernidade, que foi o Renascimento. Então, nós fizemos várias atividades sobre o Renascimento, vários alunos já me enviaram, tá? Estão sendo corrigidas, ok? E então, na aula de hoje nós trataremos o assunto as reformas religiosas, que ocorreu na Alemanha pelo Martinho Lutero. Falaremos hoje na aula sobre ele, como se deu a reformas religiosas, em que contextos. Falaremos da questão que Martinho Lutero, nós vamos falar um pouquinho dele também, uma pequena biografia dele. Ele contestou a Igreja Católica. Vale lembrar que ele era um monge da Igreja Católica, né? Mas ele não concordava com muitas atitudes que a igreja daquele período estava fazendo. Então, ele não concordava com as indulgências, ou seja, a venda do perdão. Então, para a pessoa ir, segundo a Igreja Católica, para a pessoa ir para o paraíso, conseguir entrar no paraíso, ela tinha que pagar em dinheiro para a igreja. E assim ela seria perdoada de todos os seus pecados e assim ela conquistaria o paraíso. E também Martinho Lutero criticou muito a venda das relíquias sagradas. Pedacinhos de madeira qualquer, a Igreja Católica dizia que era pedaço da cruz. E vendia para as pessoas, e as pessoas acreditavam nisso, tá? Pedacinhos de tecidos eram vendidos para as pessoas, dizendo, a igreja afirmava que era o santo sudário, né, que foi o tecido que enxugou o rosto de Jesus Cristo durante o percurso dele no Calvário. E dentre outras, né, mas principalmente a venda de indulgência, Martinho Lutero se rebela contra isso e vai ocorrer a Reforma Protestante na Alemanha, principalmente iniciando na cidade de Wittenberg, onde Martinho Lutero vai fixar suas 95 teses que ele escreveu na porta da igreja de Wittenberg. E isso vai causar uma fúria muito grande na Igreja Católica. E o Martinho Lutero ele vai ser levado a julgamento e será excomungado. Então, nós vamos iniciar a aula agora, exibindo essa imagem, que é do Martinho Lutero. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo aí é do Martinho Lutero. Inclusive, ele está na porta da igreja de Wittenberg, afixando as suas 95 teses. Porque Martinho Lutero, ele era membro da Igreja Católica, mas muito que a Igreja Católica fazia ele não concordava. Muitas coisas que a Igreja Católica fazia, inclusive a venda de indulgência. O que é indulgência? Indulgência quer dizer perdão, não é? E a Igreja Católica tratava a questão assim: se você tivesse pecado, né, que todos nós temos, né, confessaria os pecados, tudo, mas para você alcançar o paraíso, você teria que pagar para a igreja, ou seja, comprar um documento chamado carta de indulgência, que a igreja vendia, e assim você alcançaria o paraíso. Caso contrário, você iria para o inferno. Então, eram essas práticas abusivas que a Igreja Católica estava cometendo
e Lutero não aceitou, né? Vale lembrar, pessoal, que a gente está estudando esse ano o período da Idade Moderna, tá? Estudamos o Renascimento e agora as reformas religiosas ou reforma protestante. A Idade Moderna é um período que vai de 1453 a 1789, com a Revolução Francesa. Então, pessoal, olha essa imagem, né? A reforma ela foi liderada por Martim Lutero, que ele contestou diversas práticas que a igreja fazia. Além da venda de indulgência, a igreja vendia também as relíquias sagradas, conhecida como simonia. Ou seja, por exemplo, eles vendiam pedacinhos de madeira afirmando que era a cruz de Cristo, né? E as pessoas compravam acreditando que aquilo para eles ia ser muito útil, que eles iam comprando, eles iam conseguir alcançar o paraíso. Vendia-se lotes no céu, pedaços de terreno no céu. Com relação à venda dos pedacinhos de madeira, teve até um escritor que disse o seguinte, que a quantidade que eles venderam de pedacinhos de madeira dava para construir a Arca de Noé, né? Então, era muito abusivo. Eles vendiam, dentre as simonias, que eram as relíquias sagradas, pedacinhos de tecidos, dizendo que era o santo sudário, que é o pano que enxugou o rosto de Jesus, espinhos, dizendo que eram espinhos da cruz de Jesus, patas do jumento que carregou a Maria, mãe de Jesus, e tinha essas patas de jumento espalhadas por 5 partes da Europa. Quer dizer, esse jumento tinha 5 patas. Então as pessoas iam chegar perto dessas relíquias, pagavam por isso. A cabeça de João Batista também tinha várias espalhadas, sendo que João Batista era um só. Enfim, então tudo isso aí foram as vendas de relíquias e indulgência. Comprava a carta de indulgência, você ia para o paraíso. E quem já tinha falecido, também valia para essas pessoas. Então vamos supor, você tinha um tio que você gostasse muito e queria comprar a carta de indulgência para ele, mas só tinha dinheiro para comprar para uma pessoa só. Ou você compraria para ele ou para você. Você teria que escolher, né? Se você não tivesse dinheiro. Muitas pessoas deixavam de se alimentar para comprar a indulgência. E quando o Lutero chegou nessa cidade da Alemanha de Wittenberg, porque ele era teólogo, ele se formou em teologia, e ele dava aula nas universidades, e ele foi morar na cidade de Wittenberg, que ele era da Igreja Católica, né? Ele era um clérigo, ele era um padre da Igreja Católica, um teólogo também, professor. Então, quando ele chegou na cidade de Wittenberg, ele achou um absurdo quando ele viu essas vendas de indulgência lá e contestou, escreveu suas 95 teses e afixou na porta da igreja, como vocês podem notar aí. O Lutero, gente, ele teve uma educação muito rígida, com base nos ensinamentos católicos. Reitero, ele era católico, da Igreja Católica. Ele estudou em colégios religiosos, ele se formou em teologia em 1505, e aí ele foi contratado para dar aulas na Universidade de Wittenberg. Então, quando ele chega lá, ele acha tudo isso um absurdo. Dentre algumas teses que ele escreveu, das 95, eu escolhi 3 aqui para comentar com vocês. Uma delas é a 21, que diz o seguinte: erram, pois, os pregadores das indulgências, que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de toda a pena e fica salvo. Aí a outra é a 32. Serão condenados para toda a eternidade com os seus mestres aqueles que creem estar seguros da sua salvação por cartas de indulgência. Então, tá vendo, pessoal? Ele tá criticando as cartas de indulgência aí, numa das teses dele, que é a 32. A 43.
é preciso ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem está necessitado faz melhor que se comprasse indulgência. Então a Igreja Católica ficou furiosa, ele estava indo totalmente ao contrário das ideias da igreja, do que a igreja queria. Inclusive a igreja conseguiu muito dinheiro com a venda de indulgência para construir a Basílica de São Pedro, em Roma. Existe até hoje, né? Fica em Roma, no Vaticano, a Basílica de São Pedro. Então, é isso. O Lutero, ele acabou depois sendo perseguido pela Igreja Católica. Essas teses dele foram arrancadas da porta da igreja, queimadas. Ele foi perseguido. Só que tinha um monarca, um príncipe chamado Frederico da Saxônia, que recolheu ele, ajudou e escondeu ele no castelo dele. E lá no castelo dele, o Lutero, ele traduziu a Bíblia, que estava escrito em grego, para alemão. Então, pessoal, vale lembrar que nesse período aí que a gente está discutindo, entre 1453 a 1789, é o período da Idade Moderna, onde já estavam acontecendo as ideias humanistas, o Renascimento. Então essas ideias estavam sendo difundidas, circulando aí pela Europa. Então as pessoas passam a questionar a posição hegemônica da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica ela era detentora de todo o poder, inclusive da educação. Existia a escolástica, que era a escola que era para ensinamento, né? Os alunos iam aprender tudo, o ensino era direcionado de acordo com o que a Igreja Católica quisesse que aprendesse. Então tinha muitos livros que eram proibidos de serem lidos pela Igreja Católica. Eram indexados, ou seja, era uma lista de livros que eram proibidos de ser lidos pela Igreja Católica. Mas vale lembrar que, por outro lado, estava acontecendo o Renascimento, tanto artístico como científico e cultural, que a gente já estudou na matéria anterior, e isso deu força para que a igreja vai perdendo poder. Então, pessoal, vale lembrar que, como o poder estava nas mãos da igreja, os monarcas, os reis, eles queriam o poder nas mãos dele. Então, eles acabaram abraçando essa nova religião, a religião protestante que está surgindo. Inclusive, Martinho Lutero foi protegido por um príncipe, o Frederico da Saxônia. Depois ele acabou voltando e se apresentando à igreja, e aí ele foi para julgamento. E ele foi julgado, condenado. Ele tinha que se retratar diante do tribunal, dizer que as ideias deles, que ele estava errado, mas isso ele não fez. Ele continuou afirmando as ideias dele e ele acabou sendo excomungado pela Igreja Católica. Ele só não foi queimado na fogueira por conta que eu já disse para vocês da proteção que ele tinha pelos monarcas que acabaram depois aderindo a essa nova religião aí que vai surgindo, começando por Lutero, mas vai ter outros movimentos protestantes que nós vamos falar daqui a pouco, Calvino, o anglicano, então vai ter outros movimentos. O que ajudou bastante também, pessoal, que eu vou agora colocar nessa imagem, é a invenção da imprensa. Tá vendo aí? Aí é uma máquina chamada prensa, tá? É uma representação de uma tipografia, tá? Em cerca do ano de 1600. Então, o que essa máquina fazia? Ela imprimia livros, tá? Ela ia imprimindo livros e as cópias iam sendo cada vez mais rápidas, né? Porque antes as cópias dos livros, a escrita do livro era feito à mão, um por um. Então, era muito difícil, muito demorado esse processo. E era principalmente pelos monges copistas da igreja que faziam. A maioria deles viviam nos mosteiros.
Então, com a prensa inventada por Gutenberg, os livros passaram a ser impressos de uma maneira mais rápida, inclusive a Bíblia, tá? Que acabou chegando nas mãos das pessoas, porque era só a Igreja Católica que tinha acesso à Bíblia, e agora as pessoas começaram a ler a Bíblia, os que sabiam ler, e de uma maneira mais crítica. Começaram a questionar muita coisa que tinha lá e que a igreja fazia ao contrário. A igreja costumava, principalmente para os mais humildes, fazer o ensinamento, pregar o sermão deles e o ensinamento através dos vitrais que decoravam, né, os vidros que decoravam as janelas coloridas que decoravam a igreja católica, contando passagens da Bíblia e também fazendo o discurso, o sermão, da maneira que a igreja, do interesse dela. Mas agora, com a invenção da imprensa por Gutenberg, os livros foram sendo impressos mais rapidamente, não só a Bíblia, como outros folhetos e livros, e as pessoas começaram a ter acesso direto às obras. E aqui tem uma imagem, gente, do Gutenberg, tá? Que foi o criador da imprensa, da prensa, que é o nome do móvel, né? E que depois ficou conhecido como imprensa, que é a divulgação das obras e tudo mais. Na época, gente, o Império Alemão chamava a Alemanha, a região da Alemanha chamava-se Sacro Império Romano Germânico, tá? Porque era a igreja que dominava tudo lá. Então, como eu disse para vocês, não foi apenas o Martinho Lutero que iniciou, depois dele iniciaram outras formas de contestar a igreja e criar novas religiões. Temos aí a imagem agora do João Calvino, 1509 a 1564, o período que ele viveu. Então, o que fez o João Calvino? Ele criou também uma igreja para ele, tá? Que ficou conhecida como movimento calvinista, as igrejas calvinistas. Então, são outros movimentos reformistas que aconteceu na época. Era bem rígido, tá? O calvinismo era uma doutrina bem rígida. Por que surgiu o calvinismo? Porque começou tudo ali na Alemanha, mas as ideias de Lutero se difundiram além da Alemanha, foram para outros países também europeus, como a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, tá? Então, Lutero conquistou vários seguidores, que ficou conhecido como luteranos ou protestantes. E alguns seguidores de Lutero foram mais radicais, como eu disse para vocês, olhando aí na imagem, o Calvino, né? Eles começaram assim um movimento fervorosamente contra alguns ensinamentos da Igreja Católica. Então, essas pessoas deram origem a um movimento reformista, que eu já reitero para vocês, que foi o calvinismo. A doutrina calvinista, gente, ela foi fundada por João Calvino, que está aí na imagem, tá? Ela se caracterizou por uma crença na predestinação. Ou seja, a salvação ou a condenação humana é determinada por Deus. Então, segundo o calvinista, o homem já nascia com seu destino traçado. Se ele ia para o paraíso, se ele teria uma vida próspera ou se ele iria para a danação. Então, segundo ele, isso era imutável, que era diferente das ideias de Lutero. No calvinismo, acreditava-se que o homem já nascia com o destino traçado. Outra característica da doutrina calvinista era a supervalorização do trabalho, ou seja, trabalhar e acumular riqueza. Então, a burguesia, que eram os comerciantes, que a Igreja Católica muitas vezes impediam, por quê? Porque a Igreja Católica, na doutrina dela, ela dizia que o lucro era proibido, que os juros era proibido, que tudo isso era proibido. Só a Igreja Católica que podia acumular riquezas. Mas
Eram tudo, o lucro, por exemplo, era a prática pecaminosa. Então, o comerciante não podia comprar, vender seus produtos porque eles estavam realizando prática pecaminosa. Os juros, a igreja chamava de usura. Então, não podia também. Então, o que acontece? Essa nova classe social que está em ascensão, que é a chamada burguesia, vai abraçar a religião de João Calvino de braços abertos. Para eles vão ser muito bem-vindo, porque pregava a prosperidade material. Tudo isso, ser próspero, materialmente falando, segundo o calvinismo, eram sinais divinos de sua salvação. Então, era uma igreja que pregava bastante o capitalismo, o acúmulo do capital. Tem até uma obra de um autor bem interessante, gente, que ele vai fazer uma sátira, uma comédia em cima disso, que chama O Alto da Barca do Inferno, escrito pelo escritor português chamado Gil Vicente. Eu até indico essa obra para vocês, tá? É interessante que é uma comédia, lógico, né? E tem as duas barcas. Então, a barca do anjo e a barca do diabo. A maioria vai para a barca do diabo. O comerciante, o sapateiro, por exemplo, carregando as suas formas de sapato, ele vai para o inferno, porque a igreja não aceitava o comércio, o lucro. O agiota, com aquela bolsa dele cheia de dinheiro, que emprestava dinheiro a juro, vai para a barca do inferno, porque não podia acumular dinheiro. Então, Gil Vicente vai escrever essa obra na Idade Moderna, ele é um modernista, chamado Alto da Barca do Inferno, que eu indico para vocês. Inclusive, tem várias peças de teatro sobre essa obra dele. Bom, então, seguindo, pessoal, como eu disse para vocês, que não foi só João Calvino que elaborou que seguiu Lutero, mas elaborou a sua religião com as próprias ideias. Ele também tivemos também Henrique VIII, como vocês podem ver aí na foto do Henrique VIII. O Henrique VIII, ele foi um monarca inglês e ele também tinha seus interesses para poder fundar uma nova religião e fundou na Inglaterra, conhecida como anglicana, tá? Ele foi um monarca inglês, né, um rei, que viveu entre 1491 e 1547. Ele desafiou a autoridade do Papa e acabou fundando a Igreja Anglicana na Inglaterra, que inclusive os cultos relacionados, fazendo uma comparação, uma analogia com a Igreja Católica, não mudou muita coisa não, pessoal. Mas o que ele queria? Ele queria se divorciar, tá? Ele queria divorciar da esposa dele, com o pretexto que a esposa não concedia filho homem para ele. Ele queria ter um filho homem, né? Sendo que hoje a gente sabe na genética que não é nem a mulher que vai, o óvulo da mulher que vai decidir o sexo da criança, né? Então ele teve uma filha com essa esposa dele, ele teve a Elizabeth, e a relação dele com essa primeira esposa durou 23 anos, tá? E ele teve uma filha também com ela chamada Mary, tá? Após esse tempo, ele não teve filho homem, então ele alegava isso, que ele queria se separar, anular o casamento dele e para casar com a amante dele, Ana Bolena, tá? Então o Papa não aceitava, porque a Igreja Católica até hoje não aceita o divórcio. Então o que ele faz, pessoal? Ele vai romper com a Igreja Católica e criar a religião dele na Inglaterra, chamada anglicana, tá? Esse rei, gente, ele é conhecido pelos historiadores como bem cruel. Ele dividiu o país levando confrontos e mortes. Ele foi considerado o pior monarca da Inglaterra por alguns escritores históricos do Reino Unido. Inclusive, ele teve várias esposas, né? 6 esposas ele teve, na verdade. Apenas 3 reconhecidas por lei. E ele decapitava as esposas dele como forma de divórcio.
quando ele estava ainda na igreja católica, ele decapitava, quer dizer, morreu, então eu posso casar novamente. Mas quando ele entrou em confronto com a igreja católica foi porque ele pediu o divórcio da esposa dele, mas a igreja católica, como não aceitava, ele fundou uma igreja para ele, até porque os monarcas nessa época estavam se fortalecendo durante o Renascimento, queria o poder nas mãos deles e retirar das mãos da igreja, então foi uma forma também, e fundou a igreja dele, a igreja anglicana. Pessoal, só para voltar um pouquinho no Calvino lá, que eu falei antes do Henrique VIII, o movimento calvinista ele se espalhou e ele teve alguns nomes específicos, tá? Na Inglaterra eles foram conhecidos como puritanos. Na Escócia eles foram conhecidos como presbiterianos, que até hoje existe a igreja presbiteriana. Hoje se modernizou mais, porque na época eles eram muito rígidos, né? E na França eram conhecidos como huguenotes. Só para lembrar que foi um detalhe que era para eu ter falado para vocês antes, quando nós estávamos falando, estou me referindo a João Calvino, tá? Bom, já falei para vocês do Henrique VIII. E agora, pessoal, eu quero tratar com vocês a questão da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma, gente, foi uma reação da Igreja Católica contra o movimento protestante que desde Lutero se estava se espalhando, tá? Inclusive, o Lutero, na Reforma Protestante, autorizou o casamento, né? Para que os pastores, no caso, né? Pudessem, os eclesiásticos da igreja protestante, pudessem se casar. A igreja católica proibia isso, mas, mesmo assim, eles, nos bastidores, eles não cumpriam. Por exemplo, a igreja católica, o Alexandre VI, que foi um papa, ele chegou a ter 8 filhos, tá? E outra coisa que eles faziam era vender cargos. O Papa Leão X teve uma renda que, se a gente for comparar hoje com venda de indulgência, daria $1 milhão de dólares ao ano. Então, a igreja, ela não era exemplo de moralidade, tá? Então, foi aí que muitos críticos abandonaram e procuraram outra religião, como eu disse para vocês. Só que, como eu disse, reitero, a Igreja Católica não vai aceitar tudo isso e ficar calada. Ela vai fazer a sua Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma, então? Tá? Então, porque inconformados, né, a Igreja Católica com a aceitação das ideias de Lutero pela Europa, se espalhando, então a Igreja Católica vai fazer essa Contra-Reforma, que eles se reuniram, tá, as autoridades católicas, participando de reuniões que durou entre 1545 e 1563, para discutir o combate, como combater os protestantes, tá? Que inclusive aconteceu muitas mortes entre católicos e protestantes. Muitos deles até fugiram aqui para a América, principalmente na América do Norte, dos Estados Unidos. Então, a igreja ela vai se reunir e vai tomar as providências dela. Essa reunião entre os mais altos clérigos, né, bispas, papas, ficou conhecido como Concílio de Trento, porque ocorreu numa cidade da Itália chamada Trento, tá? Então, uma das primeiras coisas que eles fazem, vou colocar aqui na imagem para vocês, mudar aqui a imagem para vocês, esse aqui é o Inácio de Loyola, tá? O Inácio de Loyola foi um dos fundadores da Companhia de Jesus. O que é isso? A Companhia de Jesus, vocês com certeza já ouviram falar dos jesuítas, tá? Ela foi fundada por Inácio de Loyola, que ele era um espanhol. Ele fundou em 1540 a Companhia de Jesus e participou ativamente nas reuniões do Concílio de Trento. Ele se tornou, pessoal, dos principais representantes do movimento da Contra-Reforma. Então, os jesuítas, eles eram membros da igreja,
tá? Eles fundaram vários colégios com o objetivo de ensinar a fé católica e se tornar os principais propagadores do catolicismo no mundo. Então, eles se espalharam pelo mundo. Fundado pelo Inácio de Loyola, que vocês estão vendo aí, em 1540. Aí criou-se os grupos de jesuítas que foram sendo espalhados pela África, pela Ásia. Aqui no Brasil, eles estiveram catequizando os índios, né? Impondo, porque os índios eles diziam que eram pagãos, porque não seguiam a religião católica. Então, foi ensinado o catolicismo para eles. Foi rezada a primeira missa aqui, que a gente já conhece, aquela história, né? Pelo padre de Coimbra. E depois, e junto, né, vieram nas expedições os jesuítas aqui para o Brasil, inclusive, para catequizar os índios. Também no sul da América teve um movimento também, eles também se fixaram lá, os jesuítas, e na América do Sul, também espalhando as ideias, os ensinamentos católicos. Então, foi a Contra-Reforma, foi uma das reações da igreja contra a reforma protestante que estava se espalhando, né? E hoje nós temos grandes números de protestantes no mundo, né? O volume atualmente de protestantes é bem grande mesmo, muitos adeptos. Outra coisa que ocorreu no Concílio de Trento foi o Tribunal da Inquisição, que já acontecia muito na Idade Média. Vamos ver a imagem agora. Vamos dar a imagem para vocês. Aqui, ó. O Tribunal da Inquisição. Então, pessoas eram mortas na fogueira. Elas eram levadas para um julgamento para confessar lá a falta que elas tinham cometido, ou seja, o desrespeito aos dogmas. Dogmas eram os ensinamentos da Igreja Católica, e se ela estivesse seguindo outra religião ou cometendo atos que fossem contrários às ideias da Igreja Católica, era queimado vivo na fogueira. Na Idade Média aconteceu isso muito. Muita gente foi queimada na fogueira pela Igreja Católica. Mas agora, na Idade Moderna, depois da Contra-Reforma, o Tribunal da Inquisição voltou com força novamente, que era um órgão criado pela Igreja Católica lá desde o século XIII, como eu falei para vocês, desde lá da Idade Média. Então a Inquisição ela ganhou força durante o movimento da Contra-Reforma. Tá, pessoal? Porque desde então, várias regiões da Europa, os juízes do Tribunal da Inquisição torturavam, então as pessoas eram levadas para interrogatório, eles torturavam tantas pessoas que elas confessavam coisas que elas nem tinham feito, entendeu? Porque não aguentavam mais a tortura. Aí depois de confessar, entre aspas, elas eram queimadas vivas na fogueira. Condenada à morte, milhares de pessoas nessa época, mulheres, homens, mulheres, cristãos acusados de heresia. Então, heresia é quando desrespeita os dogmas, os ensinamentos da Igreja Católica. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje, nós tratamos da questão da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, depois sendo adaptadas e criando uma nova roupagem pelos calvinistas, anglicanos, né? Calvinistas com João Calvino, anglicanos com Henrique VIII, que foi o rei da Inglaterra, que um dos pretextos era se divorciar da esposa para casar com Ana Bolena, então rompeu com a igreja, e também os reis e príncipes estavam ganhando força nesse momento, e por fim, a Contra-Reforma da Igreja, iniciada por Inácio de Loyola, que criou a Companhia de Jesus, os jesuítas, espalhando pela América, Ásia e África e por outras partes da Europa, e também o Tribunal da Santa Inquisição ganhando forças aí, tá? E esse movimento ficou conhecido de Contra-Reforma pela Igreja, ou seja, para tentar conter o avanço do protestantismo.
Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Eu indico para vocês um filme que eu postei no Google Classroom, mas muitas pessoas, muitos alunos não estão conseguindo acessar. Não é para agora ainda, provavelmente para a semana que vem, para vocês assistirem, mas quem tiver já tempo para assistir, preparem a pipoca aí que vocês vão gostar do filme. Tem no YouTube, em português, legendado em português, na verdade dublado tem já, dublado em português, e o filme chama-se Lutero, tá joia? Assistam, que depois as próximas atividades serão relacionadas ao filme. Então é isso, por hoje é só, pessoal. Um beijo para todos. Valeu!